Localizado na região sudeste, a mais rica e desenvolvida do país, o Rio de Janeiro tem importante vantagem em relação aos demais estados da região. Num círculo de 500 quilômetros de raio, traçado a partir da capital, estão concentrados 56% do PIB nacional. Isso faz do estado um candidato natural a ter a melhor plataforma logística do país. O que falta então para chegarmos lá? O Rio em Foco está começando agora. Em 2010, tanto os preços como as quantidades de produtos exportados aumentaram no estado. Considerando o crescimento previsto para os próximos anos, a tendência é que continue a subir. Com isso, as atenções se voltam para a infraestrutura. São necessários portos, estradas, ferrovias e aeroportos para escoar esses bens. Para conversar sobre os gargalos e soluções da nossa logística, convidamos o subsecretário de Estado de Transportes, Delmo Pinho, o presidente do Conselho Empresarial de Logística e Transportes da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Pinto, e o deputado Luiz Paulo. Nossa reportagem conversou com o diretor do Instituto Ilos, Paulo Fleury, e com o diretor da Fundação Dom Cabral, Paulo de Tarso Rezende, ambos especialistas em logística. Vamos ver o que eles disseram. Os maiores gargalos têm a ver com material que é voltado para exportação, basicamente produtos primários, né? No caso de açúcar, soja, minérios, né? Que devido ao extraordinário crescimento que o Brasil teve na participação do comércio internacional, os investimentos que foram feitos em ferrovias e portos não foram suficientes, né, para dar vazão a todo esse crescimento, né? Isso, obviamente, acaba afetando as grandes cidades como São Paulo, onde você tem que passar pela cidade para chegar ao Porto de Santos, que geram também um tremendo gargalo aí no transporte urbano. Nós começamos pelas cidades, aeroporto, mobilidade urbana, principalmente a nossa oferta de linhas de metrô, e quando a gente chega no aeroporto, transporte passageiro, grande gargalo. Quando a gente caminha para o interior do Brasil, um outro gargalo aparece. Pouquíssimas ferrovias atendendo as nossas fronteiras agrícolas, que se expandem cada vez mais e tem um peso econômico cada vez maior no nosso PIB. E quando a gente vai na direção do mar, os gargalos portuários, que são gargalos que diminuem a nossa competitividade, fazem com que o Brasil produza muito e entregue muito caro. O problema todo é que, primeiro, os custos ficam muito maiores. Toda vez que um navio espera mais do que 24 horas, a gente cobra 40, 50 mil dólares por dia de espera. Segundo problema é que você cria uma dificuldade com seus clientes lá fora. Você não consegue estabelecer prazos de entrega. Você imagina que há um mês atrás nós tínhamos 100 navios parados no Porto de Santos, cada um esperando de 30 a 35 dias em média. Então, você cria um conflito com o seu cliente no exterior, podendo perder mercado, inclusive. A primeira coisa que tem que ser feito é tentar integrar todas essas questões. O governo passado cometeu um erro, que foi criar uma agência para cada modal. Então você tem a agência do transporte aéreo, uma para o transporte aquaviário, uma para o transporte terrestre, quando na verdade o mundo de hoje é o mundo da combinação dos modais. Nós estamos falando da intermodalidade, da multimodalidade. Então nós começamos errado. Além disso, o Brasil não tem nenhum órgão hoje que pense integralmente a questão da logística, considerando não só os modais, mas as questões legais, as questões institucionais, né? Então, questões de fiscalização. Nós não temos sistema de fiscalização que garanta que, por exemplo, que um caminhão ande à velocidade correta, com peso correto, né? Nós temos problemas de cooperação entre as ferrovias, o concessionário da ferrovia não deixa o concessionário da outra ferrovia passar por suas linhas. Então existe uma série de problemas que não envolve dinheiro. Todo mundo quando fala em dinheiro, não envolve dinheiro, são legislações inteligentes que permitam acelerar o processo de desenvolvimento da logística e redução de gargalos. Planejamento, isso é a primeira coisa que nós devemos fazer. O Brasil não pode mais conviver com uma ideologia que geralmente está na agenda política de que quem fez no passado
o que fez não serve, eu vou descontinuar obras. É preciso que nós tenhamos planejamento e que as obras tenham continuidade e participação da sociedade numa vigilância permanente sobre o que está sendo investido e a eficiência desse investimento. Bem, os especialistas colocaram algumas questões e a ideia, assim, nesse primeiro bloco é trazer para o contexto do estado do Rio de Janeiro. Quais são os nossos gargalos, os reflexos disso e as soluções para a gente pensar em logística, contextualizando um pouco essa necessidade da infraestrutura que a gente tem aí como desafio para os próximos anos. Eu acho que falta, na área de logística aqui no estado do Rio de Janeiro, planejamento e transparência. Planejamento, porque a nossa Secretaria de Planejamento, ela não planeja, ela faz planejamento orçamentário. O Estado está dividido em uma porção de caixinhas estanques, que se comunicam, às vezes, muito mal. Transporte está ligado com desenvolvimento econômico, que está ligado com a fazenda, que devia estar supervisionado pelo planejamento, que devia estar interagindo, né, com toda a sociedade e também com todo o processo produtivo do nosso Estado, né? Porque nós temos dois tipos de logística. A logística urbana, que vai muito mal, e a logística de transportes de escoamento do processo produtivo fora do perímetro urbano, que aí existem grandes projetos, como, por exemplo, o Porto do Açu. Então, eu acho que essa questão de ter um planejamento integrado, né, do desenvolvimento do Estado, com todas as suas infraestruturas, e ligado, evidentemente, às questões das receitas e despesas, por causa dos investimentos e das contrapartidas, dos incentivos fiscais, e da total transparência dessas questões para a sociedade, eu acho que é a questão fundamental. E essa divisão que o senhor identifica no governo em si, também o Fleury trouxe para a questão dos modais. Ele fala da intermodalidade que precisava existir justamente para o desenvolvimento disso. Nessa área de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, também há essa divisão, nessa visão de desenvolvimento? Ele criticou ali a segmentação das agências, da regulação, né? Eu acho difícil você regular portos, por exemplo, portos e aeroportos na mesma agência. A agenda de regulação é muito ampla. Essa cultura de regulação ela está sendo ainda formada, né? Já existe uma geração de pessoas que foi formada para atuar na regulação. Esse esforço começou no século passado, né? Na metade da década de 90. E, quer dizer, já lá se vão uns 15 anos que o Brasil está formando uma geração para atuar, são os especialistas em regulação. Então, eu tenho relações, por conta da minha atividade, eu tenho relações tanto na ANTAC quanto na ANAC. E eu percebo, assim, uma nova geração de burocratas bem formados e que sabem efetivamente o que estão fazendo ali. Não é aquela imagem antiga, desgastada do funcionário público que vai lá, coloca o paletó nas costas da cadeira, enfim, que é uma coisa até bastante injusta com a maioria dos funcionários públicos, né? Uhum. Então, eu acho que nessa área houve avanços, sim. Poderia ter se avançado mais? Essa pergunta é a pergunta que a resposta vai ser sempre sim, sim. Poderia, entendeu? Mas houve avanços e negar esses avanços, eu acho que não é uma coisa que estimule o aperfeiçoamento dessas agências. Agora, quando se fala em investimento, se pensa muito em investimento em obras, em realizações, em coisas que dá para se inaugurar e que o povo enxerga mais. Mas eu me preocupo também com o investimento, por exemplo, quando se fala dos gargalos, a ineficiência dos portos e aeroportos, ela se dá por limitações da infraestrutura, evidentemente. Você tem que ter mais portos, os portos têm que ter mais berços, os portos têm que ter mais produtividade, a prancha operacional tem que ser melhor, os aeroportos têm que ser mais bem operados, tudo isso é verdade. Agora, os órgãos intervenientes do governo no sistema portuário e no sistema aeroportuário
Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa e Vigiagro têm que funcionar melhor. Para eles funcionarem melhor, eles precisam ser melhor capacitados. Isso requer investimento em formação e em multiplicação dessas equipes. Um grande problema, grande parte dos problemas que existem no Galeão, de demora no atendimento às pessoas, é pelas limitações dos órgãos intervenientes em atender efeito em essas cadeia, demandas. né? E isso parece que o problema é do aeroporto. Não, num aeroporto muito melhor, o problema seria praticamente o mesmo. Como é que a Secretaria de Transportes tem visto essa questão da logística? Nós temos dado um foco muito grande nas questões do custo Brasil no que diz respeito ao Rio de Janeiro, visando o que na logística? A redução do custo logístico. Quem conseguir se diferenciar nisso vai ser o grande corredor de comércio internacional do país e mesmo da logística nacional, né? Tomando como exemplo um trabalho que nós fizemos, que estamos fazendo já há alguns anos, que se chama, é um projeto chamado Porto do Rio Século XXI, é mais ou menos o que o Francisco Pinto falou, tem muito a ver, né? Fizemos esse estudo foi patrocinado pelos operadores portuários, pelos arrendatários do porto e foi coordenado pela Secretaria de Transportes em conjunto com a Companhia Docas e com a Prefeitura. Qual era o grande problema do Porto do Rio e da maioria dos portos no Brasil? Acesso. O problema do porto não estava exatamente no porto. Os terminais que operam lá são terminais bastante modernos com taxas de produtividade boas. Só que a chegada e a saída da carga se dá de uma maneira ineficiente. Então nós constatamos, fazendo esse estudo, que o problema estava nos acessos marítimos, ferroviários e rodoviários, ou seja, em todos os acessos, né? Conhecendo essa questão, nós fomos fazer um detalhamento desses estudos e chegamos aos projetos, alguns básicos e projetos executivos de engenharia. Isso permitiu, de uma forma nova, não é, que a comunidade do Rio de Janeiro, a comunidade empresarial e os governos do Estado e da Prefeitura fornecessem ao governo federal, à Secretaria de Portos, né, os projetos completos e as licenças para que se fizessem as dragagens. E aí o governo federal conseguiu fazer essas dragagens e hoje nós vamos ter, até o final do ano, o Porto do Rio, por exemplo, na área dos terminais de container, 15,5 metros de profundidade, que é uma profundidade excelente. No próximo bloco vamos falar sobre a relação entre logística e competitividade das empresas. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A logística engloba desde o transporte e armazenagem até a gestão e organização de uma empresa. E há quem diga que a logística é o nervo exposto da competitividade. A expansão da balança comercial fluminense reflete a competitividade da nossa indústria. Em termos do que a gente analisou no bloco anterior, de que maneira hoje esses impactos estão demonstrados e estão sendo vistos pela indústria, que podem ser resolvidos com a gestão, com a própria organização desse setor da logística? Na logística de importação e exportação, por conta da balança comercial, por conta da pressão dos segmentos empresariais e até por conta do arrojo de alguns empresários, se tem avançado, né? Mas na logística urbana, muito pouco. Mas aí focando, assim, é importante também essa questão da logística urbana, da mobilidade, mas assim, em termos de logística de transportes para o desenvolvimento, a gente falar um pouco mais dos modais ferroviários, dessa integração e da necessidade, por exemplo, o arco metropolitano é uma das soluções que está sendo construída. De que maneira ele, por exemplo, impacta nesse desenvolvimento e na resolução desses gargalos para a indústria? Porque também é importante falar desse... Mas não tem dúvida. Acho que a gente faria 2 a 3 programas, né? Mas não tem dúvida que o arco rodoviário tem uma importância estratégica para a logística de transporte, principalmente para o transporte de carga, porque ele integra diversas BRs e o porto de Sepetiba, ou Itaguaí, como qualquer um queira, né? Então, ela tem uma estratégia fundamental. Tanto é que foi concebida como arco em 1975, no governo da fusão. E somente agora é que está sendo implantado. Porque quanto mais você tirar os caminhões de carga do perímetro urbano,
maior vai ser a fluidez desse perímetro e maior vai ser a velocidade dessa carga de chegar na sua origem de exportação ou de importação. Claro que tem um apelo muito importante e a decisão de implantá-la foi uma decisão bastante correta. Eu me formei em 1976 e em 1977 foi o primeiro ano que eu trabalhei como engenheiro, com a carteira do CREA de engenheiro. E eu trabalhei como consultor num trabalho que fazia, foi o primeiro trabalho que eu fui contratado como consultor para fazer o estudo de viabilidade da RJ 109, que é exatamente o arco metropolitano. Então, assim, eu espero, isso foi quando eu me formei, eu espero que antes de eu me aposentar ele seja inaugurado. O arco metropolitano ele tem uma importância nacional, porque na verdade o Rio de Janeiro é parte de um corredor norte e sul do país, né? Então, tanto os passageiros como as cargas, eles vão ser desviados de uma maneira muito mais interessante no percurso norte-sul da parte interna da região metropolitana. Então, esse tratamento individualizado que se dá para esse segmento tira muito tráfego de passageiros e de cargas, tráfego de passagem da Avenida Brasil e da Ponte. Eu queria também destacar o seguinte, o governo do estado contratou e está em elaboração um plano estratégico de logística de cargas, que chama PELC. No ano passado, na fase de preparação do PELC, nós já identificamos e detalhamos 53 iniciativas, 53 projetos estratégicos para a parte de logística de carga no estado do Rio. E nós conseguimos colocar todos esses projetos no Plano Nacional de Logística de Transporte, o PNLT, né? Nesse momento, nós estamos fazendo entrevistas, esse plano está sendo construído a muitas mãos, esse PELC. Nós temos tido entrevistas com as lideranças empresariais, esse plano tem sido trabalhado, a questão de montagem das soluções, seja com a Firjan, com a Associação Comercial, com a EB, com a FEComércio, com os detentores, os players dos grandes itens de infraestrutura. Esses dias mesmo, o pessoal do aeroporto de Cabo Frio foi entrevistado, o pessoal da CSA, o pessoal do Porto do Rio. Você falou na CSA, eu já coloquei isso numa outra discussão. Eu fiz uma visita à CSA logo no início, bem no início da inauguração da mesma, e passei bastante tempo lá no porto da CSA. A CSA é uma empresa que tem um ciclo fechado. Aquele porto, a informação que eles me deram, é que estava recebendo um navio a cada 15 dias. Eu acho que é uma infraestrutura tão valiosa para não ter sinergia com os outros segmentos produtivos, já está num ciclo fechado. Então, eu pergunto se esse porto da CSA está dentro dos itens e das entrevistas que esse plano de logística vai levantar. Ele está, inclusive, a CSA, a área técnica de logística deles foi entrevistada. O porto tem um movimento maior do que esse, deputado, já, é que ele vai entrando em carga à medida que a usina começa a fazer o crescimento da sua produção. Aquela usina, ela vai produzir alguma coisa da ordem de 5 milhões de toneladas de aço por ano, né? E ele precisa de um volume, por exemplo, de carvão bastante grande. E aquele porto, ele é um porto que também está destinado à exportação de produtos siderúrgicos. Esses 5 milhões de toneladas são integralmente para exportação. Esse é o projeto da CSA. Agora, realmente, ele é um porto de dimensões muito interessante e, com certeza, a CSA vai estudar a utilização desse porto para os períodos de vale, né? No caso do fora do uso. É um ativo muito importante. Por isso é que nós estamos estudando junto com eles um melhor aproveitamento. No ano passado, o Fórum discutiu na Câmara de Infraestrutura e Energia a questão dos portos e focou, um dos pontos que foi trazido nessa discussão é que precisava de um direcionamento estratégico por parte do Estado e definição das vocações de cada um dos portos. A gente tem somos um terminal portuário gigantesco, mas a gente precisava definir qual é a vocação de cada um deles dentro desse plano geral de logística. Esse projeto, ele contempla isso, essa definição? Ele contempla isso, ele contempla a parte dos aeroportos, das rodovias e das ferrovias, os EADs, uma grande parte da cadeia logística. E ele, só para você ter ideia como esse assunto é importante, não é só para a sociedade, para o próprio governo. Em 2008, o ICMS arrecadado com a importação de cargas, com a nacionalização das cargas importadas no Rio de Janeiro, foi de mais de 3 bilhões de reais.
E é uma receita enorme para as prefeituras, para os estados e para a União. E o que nós temos que fazer é realmente conseguir reduzir o custo logístico com eficiência no Rio de Janeiro e no Brasil, porque isso aí vai promover uma melhoria da condição de comercialização. E nessa questão do aeroporto de Cabo Frio, como tem sido essa relação com o porto ali da região? O aeroporto de Cabo Frio e o Porto do Forno, eles ficam muito próximos, né? Aproximadamente 8 quilômetros de distância por rodovia. Tem um caminho que o veículo tem que fazer. Se fosse em linha reta, era um pouco menos. Rodovia de ótima qualidade, quer dizer, e uma comunicação fácil entre os dois elementos, né? Então, eles constituem uma plataforma logística análoga à plataforma logística que existe em Macaé, com um pequeno porto e o aeroporto operado lá pela Infraero. Só que no caso lá da região de Cabo Frio e Arraial do Cabo, tanto o porto quanto o aeroporto, eles são melhores do que os seus correspondentes lá em Macaé. Então, ali existe uma extraordinária oportunidade de, com essa plataforma logística, você reproduzir um desenvolvimento que aconteceu em Macaé, só que de maneira mais ordenada, né? Como dizia lá o Roberto Campos, já tem muitos erros novos para serem cometidos para a gente ficar repetindo os mesmos. Então, olhando o que aconteceu em Macaé, se pode promover o desenvolvimento daquela região, gerando emprego e renda e perenizando investimentos lá que possam sobreviver até o ciclo do petróleo, com o desenvolvimento de um condomínio logístico na área que fica entre o porto e o aeroporto. Esse condomínio logístico ele começa sendo viabilizado, sendo potencializado pela força da indústria do petróleo, mas ele tem condições de abrigar atividades da indústria aeronáutica, eletroeletrônica, farmacêutica, etc., que darão a essa região condições de ter um desenvolvimento econômico sustentável que sobreviva à força da economia, da prosperidade trazida pela indústria do petróleo. Quer dizer, todo mundo sabe que daqui a 50 anos, mais ou menos, ou o petróleo vai acabar, ou ele vai deixar de ser tão importante como ele é, porque vai ser substituído por outras fontes de energia. Então, é preciso preparar o estado do Rio de Janeiro e aquela região que está muito dependente hoje da prosperidade trazida pelo petróleo para sobreviver a isso. O secretário Júlio Bueno, né, ele desenvolveu um plano estratégico de desenvolvimento para o Norte Fluminense. Eu ainda não o conheço. Né, seguramente vai ser nós vamos ter uma apresentação aqui no fórum, um grande debate sobre ele. Para partir da metodologia, ele servir de paradigma para outras regiões do Estado. Se tem um plano diretor em torno do anel rodoviário. Se tem um plano diretor sendo estudado do Comperj, mas não tem a peça fundamental, que é a lei aprovada por essa casa. Um plano diretor da região metropolitana que integre todos esses planos e possa definir o uso do solo, para não acontecer o exemplo de Macaé, que são as favelizações. Não? Então está faltando aquela coisa do planejamento, juntar todos esses estudos, todas essas questões levantadas e integrar. Os planos de integração regionais, de desenvolvimento regionais, pode ser esse caminho que o Júlio Bueno está traçando no interior. Agora precisa também para a região metropolitana. A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, a gente já chamou para o que a gente vai continuar discutindo nesse bloco, que é a necessidade de organizar esses planos e ter uma instituição que reúna todos esses planos de desenvolvimento, planos diretores. Reafirmando o seguinte, que as divisas entre os municípios são obra de ficção, são todas regiões que trocam sinergia. E aí é que o Estado tem que entrar para dar essa sinergia, uma dinâmica maior e também das grandes diretrizes que os municípios vão legislar sobre o uso do solo, para que o efeito Macaé, que está ligado muito mais ao petróleo, ao pré-sal, etc., não se reproduza em direção aqui ao eixo metropolitano. A propósito disso que você está falando, esse exemplo lá de Cabo Frio e Arraial do Cabo é bem interessante. Vou falar no caso concreto, né? Você tem um porto em Arraial do Cabo, um aeroporto em Cabo Frio.
contígua ao aeroporto de Cabo Frio, tem uma vasta área de terra, alguns milhões de metros quadrados, que pertencem à Companhia Nacional de Alcras. Por conta da situação da Companhia Nacional de Alcras, impedida de ter lá a certidão negativa de débitos, essa área não pode ser vendida. Então isso é um grande impeditivo de que qualquer investidor privado se interesse por instalar o seu empreendimento naquela área. Então o governo do Estado, através da CODIM, está estudando a possibilidade de desapropriar essa área para viabilizar esse condomínio logístico industrial ao qual eu me referi. O planejamento dos dois municípios, alguns anos atrás, já contemplou nos seus planos diretores aquelas áreas como áreas de expansão industrial. Agora o governo do Estado está entrando, porque, como disse o Luiz Paulo, a fronteira dos municípios está ali. O problema não é nem de Arraial do Cabo, nem de Cabo Frio. O problema e a solução pertence aos dois. E nessa região dos lagos a gente está observando, por conta da lei de incentivo fiscal, também uma série de empresas instalando. Então, que estão de olho nessa plataforma. Não, mas por acaso, Cabo Frio e Arraial do Cabo, eles não estão incluídos naquela... Na lei, mas os outros municípios... Agora, eu vou dizer uma coisa. Arraial do Cabo, eu não sei por que não está incluído, porque Arraial do Cabo deveria estar incluído. É um município que ficou deserto de atividade econômica, com a falência da Companhia Nacional de Alcras. Então, Arraial do Cabo, me causou esse espanto o fato de Arraial do Cabo ter ficado fora dessa lista. Nós estamos combinando aqui com a GEISA, com o Fórum de Desenvolvimento Econômico, já combinei com o presidente da casa, nós vamos fazer aqui um grande debate sobre a lei de incentivo fiscal, com o Júlio Bueno, o que já teve de sucesso e o que tem de aperfeiçoamento a ser feito. É hora de você estar presente para promover esse debate. Eu entendo a posição restritiva do Estado, que o incentivo não pode ser banalizado, ele não pode, nem se deve incentivar o que não precisa ser incentivado. Por exemplo, eu tenho grande interesse lá no município de Cabo Frio, mas Cabo Frio já consegue andar com as suas pernas e não precisa estar incluído nessa relação. Agora, Arraial do Cabo precisa muito. E esse condomínio logístico industrial... Seria a saída. Esse condomínio logístico industrial, ele tem uma fração da área do condomínio que chega a 3,5 milhões de metros quadrados, mas 2 milhões de metros quadrados aproximadamente, eles são absolutamente contíguos ao sítio alfandegado do aeroporto de Cabo Frio. Então, eles podem vir a ser alfandegados. E desses 2 milhões... 400 mil metros quadrados estão em Arraial do Cabo. Então, Arraial do Cabo pode ter 400 mil metros quadrados de área alfandegada e se entrar num plano de incentivo desse, você deu ao Arraial do Cabo o empurrão que ele precisa para andar. Eu queria destacar o seguinte, projetos importantes como esse, nós temos dezenas no Rio de Janeiro. Eu sei disso. Primeiro, nós temos que conhecer o que nós temos bem. Então, o plano estratégico de logística de carga é justamente para isso. Primeiro, nós vamos estamos levantando, o que nós temos e o potencial e a destinação de cada coisa, para nós não abrirmos uma guerra entre infraestruturas, para a gente poder, na verdade, potencializar o resultado. Esse levantamento, ele poderá ser um indicativo forte para essa possibilidade das leis específicas, né, que o deputado está comentando. Agora, enquanto nós não conhecermos exatamente o potencial que nós temos, vai ser uma coisa que não vai ter um resultado de sinergia muito grande. Por exemplo, quanto a exploração de petróleo no pré-sal ou na bacia de Campos podem render ao Rio de Janeiro em termos de logística? Qual é a necessidade real que existe? Não é? Para a gente não ficar concentrado. O porto de Imbetiba, em Macaé, é o segundo porto offshore do mundo. É um porto de um aproveitamento extraordinário. É um porto limitado e com grande aproveitamento. É um porto limitado. E com uma grande fila de espera ao largo. Né? É verdade, mas então o que nós temos que fazer é justamente... Você tem seis posições no porto e tem as 6 posições permanentemente utilizadas e tem 20, 30 barcos Por isso, na o espera. Porto do Açu. Está repetindo o Porto de Santos, então. Na verdade, nós temos uma distribuição... precisa de uma outra plataforma logística. Nós temos uma outra distribuição. O Porto do Açu, ele quando for entrar em operação, em pouco tempo, né, ele vai contar com posições para base de apoio offshore, muitas. A Barra do Furado, que é também no norte do estado do Rio, divisa de Quissamã com Campos, as obras deverão começar nos próximos 60 dias. Né? São questões administrativas ainda que faltam ser resolvidas. Até o contrato de obra já está previsto. Possivelmente a maior base de apoio offshore do Brasil vai ficar na Barra do Furado. Aí nós temos ainda Macaé. Nós temos Angra dos Reis,
que tem uma posição estratégica frente ao pré-sal, na Bacia de Santos. Nós temos o Porto do Rio com um interesse, uma necessidade muito grande da atividade petrolífera. Não vamos estranhar se nós vamos ter em poucos anos 1.500, 2.000 metros de cais usando para offshore. Mas você saltou de Niterói a Búzios, né? Como? A faixa litorânea de Búzios a Niterói não tinha, a não ser essa que o Francisco está Sim, mas falando, nós não estamos tem no nenhuma plataforma logística. Mas nós estamos ali no limite da Bacia de Campos e da Bacia de Santos. Sim, Cada uma dessas bases tem um raio de atuação. O Porto do Forno, ele é o porto mais bem localizado para atender o norte da Bacia de Santos e o sul da Bacia de Campos. O Porto do Forno também é uma possibilidade. Isso é geométrico. Isso não é assim, eu não estou cogitando isso assim abstratamente, mas isso é geométrico. Você pega lá, mede as distâncias, entendeu? Você vê onde estão localizadas as reservas do norte da Bacia de Santos e do sul da Bacia de Campos. O melhor ponto de apoio logístico marítimo é o Porto do Forno. E ao lado dele tem um aeroporto. E entre os dois tem alguns milhões de metros quadrados para serem fazer um condomínio. Para fazer um condomínio. Mas um pouco com o recurso privado. Aquela questão que a Geisa colocou. Cada porto desse pode ter uma proposta vocacional, um fim específico. E nada impede que mais de um também tenham a mesma destinação. Até porque eles se complementam. Não, mas tem a mesma destinação para a competitividade também ocorrer. Isso é bom, porque isso baixa custo. Exatamente, para baixo, para o tal custo Brasil cair. Essas bases todas que eu falei de apoio offshore, que eu já falei de 6, o Chico ainda completou aqui com o Porto do Forno, que depois eu ia falar, né? Um porto realmente está numa situação estratégica, ele está no limite das duas bacias petrolíferas, né? E cada uma dessas plataformas de apoio offshore, né? Dessas bases de apoio offshore, melhor dizendo, elas têm um raio de atuação. Quer dizer, tem outra coisa muito importante. A demanda que existe hoje e a demanda que virá. E com a demanda do pré-sal, então, a demanda é muito maior do que tudo isso que nós estamos falando, essa capacidade de atendimento. A demanda continua sendo maior. Não, isso aí eu discordo. A demanda continua sendo maior. Ninguém sabe qual é a demanda do pré-sal ainda. Nem na exploração do apoio offshore, na Inglaterra, vai ter a quantidade de bases de apoio offshore que o Rio de Janeiro terá em pouco menos de 5 anos. Eu rebato isso, inclusive, nos aeroportos. Mas essas reservas do pré-sal, essas Júpiter, Tupi e Ara, que estão lá no norte da Bacia de Santos, essas plataformas do norte do estado do Rio de Janeiro, elas são muito distantes dela. São muito distantes dela. Porto do Açu, tudo isso é muito distante. Mas o pré-sal nós estamos pegando do Rio de Janeiro, então, Porto do Forno, melhor dizendo, para o sul. E nós temos também, o Brasil terá também, certamente, o estado de São Paulo também não vai ficar parado assistindo a gente construir base de apoio offshore, não vai fazer. Eles já fizeram esse planejamento estratégico. É justo. Não vai ficar parado. Então, se nós ficarmos parados, nós vamos perder. Mas justamente o que eu estou dizendo, hoje nós temos uma empresa... Nós não vamos para o norte do estado, nós temos uma empresa, um porto operado na Baía de Angra dos Reis, para o apoio offshore, com uma empresa chamada... Uma empresa determinada aí, não vamos ficar fazendo propaganda, né? Que é uma localização maravilhosa. Esse Porto de Angra e o Porto do Rio e o Porto do Forno, eles dão um cobrimento na área fluminense da Bacia de Santos, maravilhoso. Temos que rebater isso na parte dos aeroportos. Por isso nós estamos trabalhando o assunto do aeroporto de Angra dos Reis, do aeroporto de Cabo Frio, e temos vistas para atuar melhor no aeroporto de Macaé, no heliporto do Farol de São Tomé, simplesmente o maior heliporto civil do mundo. Não é? E temos um trabalho para uma outra área de helicópteros no sul do estado. Ao mesmo tempo, o governo do estado contratou 4 projetos executivos de heliportos de grande porte para diversas áreas do estado. O que a gente rebate nos portos, rebate nos aeroportos para a exploração do petróleo. Próximo bloco, soluções para os gargalos e saídas para o desenvolvimento do estado. Como fazer com que estradas, portos, aeroportos e ferrovias tragam desenvolvimento para o estado? A gente já está no último bloco, então a ideia é organizar um pouco de todas essas informações que a gente trouxe para o programa. Eu acho que primeiro era necessário que o subsecretário de Transportes explicitasse claramente, né, para quem está nesse momento vendo a TV Alert, qual é a função de cada porto desse. Porque para o telespectador, Porto do Açu, Porto do Forno, cada porto recebe o quê?
Ele é privado, ele é público? Vai ter carga a granel? Vai ser só aço? Vai ser só minério de determinado minério? Enfim, para que possa se entender, né, a função de cada um, porque aí a infraestrutura complementar fica muito mais fácil de ser discutida. Bom, o Porto do Açu, na verdade, ele poderá ser um dos 3 maiores portos do mundo. O projeto dele é para isso. Esse porto ele tem uma plataforma licenciada para implantação de empreendimentos logísticos e industriais com 90 km² de área. Então é uma mega plataforma. Esse porto inicialmente ele foi concebido para operação com granel mineral, exportação de minério de ferro, para exportação de granéis líquidos e importação de granéis líquidos, movimentação, inclusive podendo, certamente no futuro a Bacia de Campos vai se servir do Porto do Açu, né? E a implantação de uma base de apoio offshore grande. Isso é o protocolo que foi assinado e vem sendo regiamente cumprido. Se ele é exportador de minério, vai atender a demanda de Minas Gerais. Também. Principalmente. Mas a verdade... Nós não somos produtor de minério. Granel líquido quer dizer que toda a produção petrolífera pode ter aí... E a mesma parte de álcool. Uma base também... O etanol. O etanol. E a terceira função... Apoio offshore. Apoio offshore, isto é, tudo aquilo que for operado em... Apoio offshore pela localização que está na área do pré-sal, tem ali um Essa ponto é a parte de apoio inicial, esse porto... importante. Mas Só pela localização clarear. dele, o apoio Esse offshore porto é já- mais voltado para o norte da Bacia de Campos, né? Mas olha só, esse porto, na verdade, ele veio crescendo o projeto ao longo do tempo. Então nós já sabemos que Um porto privado. ele é um porto privado de uso misto. Ele vai operar com produtos que vão ser produzidos na plataforma industrial do Açu. Nós temos a perspectiva forte de ter 2 mega siderúrgicas de 5 milhões de toneladas em poucos anos operando no Açu. Então esse porto vai operar também com a exportação e com a cabotagem de produto siderúrgico, né, em grande quantidade, e uma série de outros empreendimentos que estão previstos na plataforma do porto. Tem um porto um pouco mais abaixo. Não é bem um porto, é o complexo da Barra do Furado. O complexo da Barra do Furado fica na divisa de Samã e Campos, e nele estão previstas, já existem protocolos assinados para a implantação de uma mega base de apoio offshore, de uma mega base de distribuição de produtos petrolíferos e 2 estaleiros, né? Isso ajuda a movimentar essa logística da região. Nesse conjunto de iniciativas, junto com o Comperj, que esse assunto da logística ele é um assunto gigantesco, né? Então, o Rio de Janeiro hoje tem grandes âncoras industriais e logísticas. Você falou uma palavra mágica aí, Comperj. O Comperj muda o processo produtivo dele todos os dias. O que o Comperj vai fazer no momento histórico que nós estamos vendo agora? Porque ele começou para produzir plástico. Agora já está se falando que vai ser somente uma refinaria e que vai se duplicar a refinaria. Porque se tem uma infra, tem que saber que produto. Né? Porque se não vai mais produzir plástico, o desenvolvimento de Itaboraí, São Gonçalo, que podia ter todas umas indústrias de brinquedos, etc., em torno dele, deixa de existir. Quer dizer, um retrocesso. Mas, deputado, ele vai produzir plástico. Isso é só combustível. A Petrobras fez um... Então, quero que você dê essa notícia em primeira mão, porque a notícia que a gente tem é que acabou o plástico no Comperj. A notícia que nós temos é a seguinte, que o Comperj, na verdade, ele quase que dobrou de tamanho. O que a Petrobras fez foi atendendo um momento específico da economia do país, onde a importação de combustíveis aumentou bastante, porque nós estamos hoje produzindo 3,5 milhões de veículos por ano no Brasil, é o 5º maior produtor do mundo. Isso provocou uma explosão no consumo de combustíveis e a Petrobras, na verdade, refaseou o investimento. O que é mais urgente nesse momento, aparentemente, né, é a produção de combustíveis. Aquele site já é um site que é licenciado para a implantação dessas refinarias, né? Então a Petrobras alocou um investimento enorme agora e faseou um pouquinho a implantação da planta petroquímica para plásticos. O resultado é que em poucos anos, nós que tínhamos uma mega petroquímica, vamos ter 2, no mesmo site. Eu só deixei de falar nos outros portos, porque eu queria fazer um destaque num link logístico poderosíssimo que está em fase de projeto.
já tem uma abordagem excelente junto à Agência Reguladora Federal, NTT, que é uma ferrovia de carga de bitola larga, que vai conectar a região metropolitana do Rio de Janeiro, no São Bento Ambaí, com a linha Rio, São Paulo, Belo Horizonte, de bitola larga. Super importante. Né? A melhor linha de carga do Brasil. Mas eu não consegui posicionar essa Comperge, a linha ela vai São Bento, Ambaí, Comperge, passa em Rio Bonito, passa em Macaé, vai a Campos e chega ao Porto do Açu. É a primeira etapa da ferrovia transcontinental brasileira, que depois inflete à esquerda e vai em direção a Minas e ao Centro-Oeste e até o Peru. Esse link ferroviário, ele é muito bom porque ele vai ligar o Porto do Açu e o norte do Rio de Janeiro em bitola larga ao Rio de Janeiro, a Belo Horizonte e a São Paulo. Só para os leigos, o que significa bitola larga? É que o Brasil resolveu unificar as novas ferrovias daqui para frente. Está previsto no Plano Nacional de Viação, na revisão de 2008. Porque se não tiver tudo na mesma bitola, não dá. tem As integração. ferrovias assim não conversam. Então nós vamos conseguir ter uma partida de um trem, por exemplo, levando aço. É mais caro implantar uma bitola larga do que uma bitola estreita. Mas é mais produtivo. Porque você alarga mais. Alargou mais. É mais produtivo e é a definição. A norte-sul do Brasil, ela é assim, todo o desenvolvimento futuro do sistema é nisso. Então, a nossa ferrovia vai permitir, por exemplo, pegar produtos que serão fabricados na região do norte do estado do Rio e levar diretamente aos 3 maiores mercados consumidores do Brasil com um custo de transporte muito interessante. Voltando aos portos... Isso é um dado concreto, né? Porque você está falando em mercadoria, porque a ferrovia, ligando o norte à região metropolitana, ela pode transportar qualquer coisa. Pessoas, inclusive. Pessoas, mas do seu ponto de vista da mercadoria, pode servir para ter aqui na região metropolitana, próxima dela, uma plataforma logística. Ela vai necessitar. Para fazer a distribuição desses produtos na região metropolitana. Por isso, em conjunto com o Ministério dos Transportes, a Secretaria Nacional de Planejamento de Logística de Transportes Federal... Primeira notícia é que a região metropolitana está envolvida. Então, nós estamos estudando uma localização para ter esse grande terminal rodoferroviário, né, intermodal, na borda, o mais próximo possível da região entre o arco metropolitano e essa ferrovia no trecho do São Bento Ambaí. Esse negócio vai permitir que as cargas... Ambaí está situado em que município? Ambaí é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E São Bento é ali perto da refinaria Duque de Caxias. É uma ferrovia que existia até 10 anos atrás, mais ou menos, e que, lamentavelmente, ela se perdeu. O futuro do Porto do Rio, o futuro do Porto do Forno e o futuro do Porto de Angra dos Reis, como já é o de Niterói, estão intimamente relacionados ao desenvolvimento da exploração e pesquisa do petróleo no estado do Rio. O Rio de Janeiro é uma Arábia Saudita do petróleo na América do Sul. Não é? Então nós temos que ter a melhor infraestrutura possível para poder atender a essa operação da Petrobras e das outras empresas, não é? Para poder fazer uma forte geração de empregos no Rio de Janeiro e reduzindo sempre o custo logístico. Eu não tenho dúvidas que o Rio de Janeiro, em 2 ou em 3 anos, será uma das melhores áreas de infraestrutura de apoio offshore no mundo para apoio à exploração de petróleo. Você pulou o Porto de Itaguaí propositadamente? A região da Baía de Sepetiba tem uma área extremamente bem localizada, que é de propriedade da Petrobras, onde ela tem um projeto muito forte para a implantação de uma área de apoio para a exploração de petróleo na Bacia de Santos. Eu diria que com certeza, a maior área de apoio para isso em toda a Bacia de Santos, que a Bacia de Santos começa na divisa aqui, perto de Araruama, Cabo Frio, por ali, né, e vai até Santa Catarina. Então, nesse eixo todo, essa área da Petrobras é a área mais bem servida, né? Ela vai realmente preencher essa lacuna que eu, por esquecimento, não completei. E o Porto de Angra. E a nossa preocupação depois, nós temos feito um trabalho muito forte com o aeroporto de Cabo Frio. E queremos fazer estamos fazendo um trabalho de grande melhoria de infraestrutura em Angra dos Reis também, e existe até a possibilidade do aeroporto de Maricá, que foi construído pelo governo do estado também, não é verdade? De dar algum suporte para essa exploração. Juntando com Macaé e com o heliporto do Cabo de São Tomé, é um quadro logístico também muito favorável. É um tema super... Deixa eu só colocar uma coisinha. Olha só, a lógica está perfeita.
O minério, parte desse minério do Porto do Açu está vindo de Minas, possivelmente no minérioduto. Parte dele será. Está me parecendo que está faltando, né, alguma plataforma logística no Noroeste, na região lá de Itaperuna, por ali, para servir de suporte para isso tudo e para também que aquela região alavanque, senão a gente vai ficar muito preso a todo o nosso litoral. Você vê como é que essa logística está toda interligada. A gente falou aqui da CSA. A CSA está lá do ladinho do porto de Itaguaí. É um porto. Ela recebe carga aérea. Chegou um componente para o filtro da CSA, uma peça com 23 metros de extensão, que chegou de avião. 23 metros é a altura de um prédio de 6 andares. Chegou de avião e não desceu no Galeão, porque o Galeão não tinha um equipamento adequado para fazer o descarregamento. Aí foi descer em Cabo Frio. E de Cabo Frio seguiu de caminhão para Itaguaí. Quer dizer, a logística está toda interligada. Queria dizer o seguinte, nós recebemos um financiamento que já está prometido pelo Banco Mundial, né? Esse financiamento ele vai nos permitir contratar ainda no ano de 2011. Nós teremos 4 estudos regionais para detalhar a parte de passageiros e cargas em 4 dessas regiões já. Isso vai permitir que a gente faça o melhor aproveitamento logístico do território do Rio de Janeiro. A nossa expectativa é que esses estudos vão estar concluídos por volta do meio do ano que vem. Esses 4, junto com o nosso plano estratégico de cargas. E até lá a gente vai ter que fazer mais alguns programas para falar, para detalhar, porque o assunto é vasto, a gente deu uma aula de geografia, falou de todo o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente chegamos ao fim. Eu queria agradecer ao deputado Luiz Paulo, Francisco Pinto, Delmo e a você que acompanhou a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.